OTEP. Olha, vamos falar um pouco sobre o caso de Baltazar. Falando do caso de Baltazar, o homem que dormiu com várias mulheres e tem vídeos, mais de 400 vídeos dessas mulheres de ministros, influenciadoras e generais. Eu quero falar desse assunto, pensar em duas coisas muito importantes: machismo e empoderamento. Essas duas coisas estão relacionadas a este caso de Baltazar. Olha, o machismo no nosso continente é tão brutal. Quando eu falo de machismo, estou a falar de impedir mulheres de crescer, tirar poder às mulheres, fazer com que essas mulheres se tornem frágeis e vão doando para esse sistema corrupto de estupradores políticos. Percebe bem que no sistema político instalado na África, as mulheres ainda precisam de validação do homem para ter poder. Precisa de validação do homem para conseguir trabalho. Tem que passar por teste de sofá. O homem tem que dormir com mulheres para essas mulheres poderem ter um bom emprego e essas mulheres poderem ter salário ou ter um cargo político. Várias mulheres passam por esse processo. Principalmente mulheres que saíram ainda de estudo, campo de estudo, eles vão para um país para procurar oportunidade. Aproveitam dessas mulheres bonitas, inteligentes para usar e depois colocar essas mulheres como empregada, que eu falo, porque aquilo coloca uma mulher para ser secretária. E essa mulher serve do capricho daquele demônio e machista. Quando eu falo do machismo, eu tenho que pensar no machismo como uma forma de exploração de mulheres e de abuso contra essas mulheres. E nós não podemos esquecer que isso acontece. As mulheres que estão no topo de poder na África têm que passar por muita coisa. Não é fácil. Então, esses estupradores, é essa forma que eles usam, é essa forma que criam esse sistema para poderem usufruir dessas mulheres. Porque elas nem têm capacidade para pegar essas mulheres. Então as mulheres são vítimas por causa do próprio sistema machista criado no nosso país. Eu quero falar um pouco sobre empoderamento. Quando nós estamos a falar sobre empoderamento, eu já assisti várias pessoas a falar sobre empoderamento como uma mulher independente, uma mulher que tem peruca, uma mulher que tem carro, uma mulher que tem um salário. Empoderamento, na verdade, nós temos que entender que empoderamento tem muito a ver com a emancipação de mulheres. Está muito ligado a poder. Se uma mulher depende ainda do homem para poder ter um emprego, ter um cargo político, isso não é empoderada. Empoderamento é quando vocês entendem que esse espaço é muito importante, vocês estão lá e vocês ocupam aquele espaço. Uma mulher empoderada é uma mulher que entende política, que intervém na política. Então, quando vocês falam sobre empoderamento, tem que esquecer de que não existe empoderamento sem poder. Não existe empoderamento sem poder. Isso é mentira. Qual é o poder? Poder político é mais importante. Porque o poder político controla o poder econômico. É por isso que você tem que passar por teste de sofá. Para poder ter o quê? Para poder ter bom emprego, ter um espaço. Então, se você não tem poder político, não pode ter poder econômico. Porque quem tem poder político, ele controla o poder econômico. Quem controla o poder econômico, ele controla quem vive, quem morre. Ele controla a sua movimentação, controla a sua alimentação, controla como você vai vestir, controla a sua saúde mental, controla a sua saúde e bem-estar. Então é necessário para nós pensarmos sobre isso. E nós, quando estamos a falar desse caso, nós temos que entender de que é dessa forma que esses homens usam o poder. E o poder que nós temos hoje no mundo do homem é dessa forma. Todos os homens africanos que têm poder, que não conseguem ainda entender que mulheres precisam de estar ao lado
para poder exercer funções mais importantes sem passar por esses testes, esses homens são machistas. Desculpa, eu falo que as mulheres têm que ficar ao lado. Não, as mulheres têm que ficar no topo. Porque eu acredito, as deusas é que têm solução para a África. Porque esses oportunistas, esses brancos de mente, não têm condição para governar a África. Então o caso de Baltazar é o caso de toda a África. Todos nós temos que pensar sobre isso. Todos nós temos que rejeitar. Todos nós temos que controlar. Todos nós temos que avisar as nossas irmãs que se vendem à toa por causa de uma peruca, por causa de um iPhone, que se vendem à toa por causa de um espaço para poderem se chamar a secretária. Eu prefiro trabalhar na agricultura, trabalhar em alguma coisa, abrir o seu negócio pequeno, mano, começa. Não se submete a essas violências para esses homens. Nenhuma mulher no mundo tem que se submeter à violência para poderem ser chamada empoderada. Se você aceita isso, então significa que você não é uma mulher empoderada. Você é uma prostituta ou você é um objeto sexual para esses homens. Então é necessário que nós podemos pensar de que hoje, quando nós estamos a falar sobre esse caso, nós temos que ter a responsabilidade como os homens de entender de que é a nossa incapacidade que levou com que essas mulheres estão a ser vítimas. Uma dessas mulheres se matou. As mulheres estão a ser tratadas como objetos. Enquanto no nosso continente, antigamente as mulheres são rainhas. Como é que é possível hoje nós temos mulheres a ser tratadas como lixo, como objeto, de ser filmadas? É porque essas mulheres ainda não sabem o que é empoderamento. Até no ponto deles aceitarem esse tipo de falta de respeito.